E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso tradicional boletim sobre o mercado do boi. Mais uma semana começa sem perspectiva de volta da China ao mercado. O que a gente viu nas últimas semanas foi uma tentativa aí de busca de estabilidade, principalmente para as cotações do boi, mas o que a gente pode entender desse sistema produtivo brasileiro? Que impactos isso teve com a China fora das compras? E mais do que isso, se a China voltar, vamos imaginar hoje, né? A gente já vai ter uma reação imediata do mercado? O que pode acontecer com o mercado a partir do momento que a China tiver aí de novo comprando a carne brasileira? São perguntas que os pecuaristas estão se fazendo até para poder fazer aí a sua administração, para poder fazer as suas previsões do que pode acontecer com o mercado. E é por isso que a gente vai lá para o CPEA, onde está o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Afinal de contas, Tiago, dá para esperar uma reviravolta quando a China voltar? E como entender esse mercado a partir do momento de volta da China? Ou melhor, a China vai voltar, Tiago? Olá, Alexander. Bom dia aos amigos Notícias Agrícolas. Prazer novamente estar aqui junto com você. Poderia ser num cenário melhor, né? Mas é verdade, a gente vive né? do mercado e o mercado ele tem os altos e baixos, infelizmente. Mas vamos tentar entender um pouquinho e com base na sua colocação, eu acho que é importante, né? A gente está, não vou dizer fechando 2 meses, porque ainda a gente tem ainda mais, podemos dizer, 10 dias ainda para uma resposta da China, mas praticamente a gente se aproxima aí já de 60 dias quase com um silêncio, né, da China, né, sem uma resposta, né, e isso realmente traz uma angústia para toda a cadeia, não mais apenas só para o produtor, né, o produtor que talvez venha amargando o maior prejuízo, né, o do boi gordo principalmente, né. Mas a gente tem que lembrar que a cadeia, né, a gente tem um processo de produção e até mesmo de venda, de comercialização, onde que a água ela começa já a incomodar. Tá? Até mesmo comerciantes que estão com carne parada lá na China. Com a expectativa, vai voltar, não vai voltar essa carne, vou realocar ou não. Isso gera custo para toda a cadeia. Então, infelizmente, a gente está nesse processo, né, nesse marasmo. Mas a sua colocação é importante. A China voltando a comprar, vamos supor, volta a comprar hoje, amanhã. O que acontece com esse mercado? Há uma retomada de preço? A gente tem que sempre lembrar que, infelizmente, também a questão da notícia da vaca louca, esse embargo, né, paralisação das compras chinesas, acontece no momento onde a gente tem uma produção de confinamento, onde eu preciso tirar esse gado, porque senão eu vou incorrer em mais custos. A gente pode até abordar, né, a questão, existem alguns pecuaristas tirando o gado no coxo, voltando para o pasto. Existem, mas realmente vai depender se eu tenho espaço na fazenda, vai depender se eu tenho uma condição de pasto também, e também reduzir prejuízo só, né, porque realmente já está dado todo o custo, né, adquirido ao longo para entrar nesse confinamento. Então, a gente está num momento delicado no sentido da saída dos animais de confinamento e sem um grande comprador, na dependência de um mercado basicamente doméstico que está andando de lado, quase que parando por causa da questão da pandemia mesmo, emprego, renda. Mas a China voltando, o que acontece? A gente está, como eu volto no começo da minha fala, de 60 dias praticamente, aí 50 dias, de processo de carne.
né? A indústria não parou, a indústria até embarcou em setembro, mas a indústria continuou comprando. Algumas pararam, algumas uma escala mais longa, e até mesmo o ofício do mapa da semana passada possibilitando eu estocar carne até 60 dias. Então vamos lembrar que a gente tem um processo de produção, a China sabe disso também, e o frigorífico ele tem um custo para manter essa carne estocada, assim como o varejo tem o custo para manter a carne estocada lá no varejo. Por isso até a gente não vê a carne caindo tanto quanto cai, né, no campo. Tá? Essa é uma outra discussão, mas a gente já começa a observar isso, né? Isso está latente nos números. Mas eu tenho esse custo. Então, se a China ela volta comprando, a gente precisa entender o quanto que ela vai comprar. Ela vai comprar X ou vai comprar X mais 10? Ela vai voltar ao que ela estava comprando. Porque daí eu tenho uma carne estocada, seja no porto, seja na indústria, no pátio da indústria. Então eu tenho um processo sim de retomada comercial. Que a China ela vai voltar a comprar? Sim, ela vai voltar a comprar. Ela precisa da carne brasileira. Ela olha outros mercados como a Argentina, Rússia, né? Ela vem se aproximando, mas ela sabe que em volumes e custo ela tem realmente uma necessidade do produto brasileiro. Então ela vai voltar. A que termos ela vai voltar a comprar? Volume e preço? Aí que se para a discussão. Mas que seja. Então é importante que a cadeia saiba, mas principalmente o elo produtor, a China voltando a comprar, voltei a comprar, está liberado, pode começar a mandar carne de novo. Vai sim ter um processo. Evidentemente que o frigorífico também teve essa perda, porque ela estava ganhando muito dinheiro com a China, né? Ganhando muito dinheiro, tem todos os custos, mas estava ganhando dinheiro. Assim como eu tinha o boi China, eu estava tendo a divisa com a China, né? O câmbio. Então o volume era muito grande. De novo, o número já está no mercado, mas de 47% a 50% de tudo que a gente exportou esse ano foi para a China. Então a China ela trouxe uma rentabilidade para a cadeia como um todo. Então ela voltando, né, o frigorífico, óbvio, vai querer exportar para a China também, assim como o produtor vai querer fazer o boi China, mas há um processo, há uma carne estocada, há realmente de que se entender como que vai continuar. Então, precisar, a China volta a comprar, o preço já vai voltar ao patamar que era antigamente, eu acho que tem um caminho a ser seguido, que dá um alento e começa a dar um alento para o produtor, sim, isso não tenho sombra de dúvida. A notícia da volta da China é um alento para todos, até Mas mesmo para o governo voltar, brasileiro em termos de divisa, mas realmente a gente precisa entender qual é a magnitude dessa volta. o que você está querendo dizer é que voltar a precificar a arroba, o frigorífico não deve fazer isso até que ele consiga escoar todo o estoque que ele tem hoje. Ele até pode voltar, eu não duvido nem desse patamar, até pela oferta restrita que a gente tem no campo. A grande questão é, a China ela vai voltar a comprar, ela vai voltar a comprar basicamente, em média, as 90 mil toneladas, 80 mil que ela estava comprando, chegando a 112 mil no último mês de setembro, ou ela vai voltar a comprar 60, 70, 50? Essa é a grande questão que a gente precisa discutir também e entender. A gente realmente não sabe como a China vai voltar. Que a China vai voltar, não tenho sombra de dúvida que ela vai voltar. Agora, como que ela volta nesse mercado? Ela volta com o mesmo apetite? Se ela voltar com o mesmo apetite, todo mundo vai querer vender para a China, todo mundo vai vender para a China e volta aos patamares de preço, não tenho dúvida disso. Tá? A grande questão é como ela vai voltar. Tá? Então, eu acho que sim, ela volta, o preço ela vai valorizar. Até quando que valoriza esse preço da arroba? Como que vai ser esse processo? Além do que, né, como eu disse, do confinamento, a gente está num período de confinamento onde o boi está saindo. Todo mundo sabe, desde o chinês, lá na China mesmo, o frigorífico e o próprio vendedor de insumos sabe, o pecuarista ele tem que tirar esse gado. E cai em outra questão, a questão de investimento para os próximos ciclos, mas ele já sabe disso. Mas a gente também vai começar a entrar, a gente está vendo chuva, a gente vai começar a entrar daqui a alguns meses. Tiago, talvez o pecuarista que esteja me ouvindo fala, pô, Thiago, se eu conseguir me sobreviver, eu vou pensar na safra. Mas a gente começa a entrar no final do ano, começo do ano, a safra, onde consigo manejar meu animal no pasto melhor. Onde o pecuarista também ele vai trabalhar para conseguir preços mais altos, reduzindo a oferta, como é natural dos dois elos da cadeia. Mas esse momento de confinamento e essa falta da China e como ela vai voltar, que traz essa insegurança. O quanto vai valorizar? Né? Essa é uma bela pergunta.
mas que valoriza, valoriza. Mas essa magnitude que a gente precisa realmente ter um pouco de cautela, porque eu tenho estoque, eu tenho uma negociação que a chinesa vai vir com negociação, assim por diante. Mas aquela expectativa da arroba de 350 ou 340, que seja, que a gente viu, inclusive o mercado futuro registrando, está cada vez mais longe, né, Thiago? Infelizmente, devido a esse cenário, sim. E a gente já vinha discutindo muito fortemente aqui com os amigos aqui do Notícias Agrícolas, que realmente, por mais que eu tenha um câmbio de 5,50, vamos colocar assim, ou 5,60, 5,40, uma arroba de 310, 20, 30, 40, 50, ela fica caro para todo mundo. E o Brasil chegou a ter uma das carnes mais caras do mundo, entre as 4 mais caras do mundo, a arroba. Isso era claro, se voltar 2 meses atrás, era isso que estava ocorrendo. Então, realmente, e a China pagando cada vez mais, e percebeu-se isso. Então fica um pouco longe, fica. É impossível de atingir? Nada é impossível no mercado realmente, onde eu tenho 2 grandes players realmente negociando. Mas realmente, hoje, se eu analisar, eu estou olhando o mercado futuro a 306. Eu acredito que não seja 306 para fevereiro, março. Chegou na primeira semana, na última semana de agosto, primeira semana de fevereiro, a 330, 338. Então, talvez esse seja o patamar dos seus 330 mesmo, o real patamar. Mas realmente, com a saída e com a insegurança se vai voltar ou não e como que ela volta, realmente o 350 ele fica um pouco distante. O fato é que hoje a gente tem outra realidade de preço sendo praticada, né? Quando a gente pega, por exemplo, que o próprio indicador CPEA e vê esse indicador, a gente está falando de uma perda, pelo que eu vi aqui, de 10% só no mês de outubro, né? Exato. E 10%, de novo, no ambiente de cenário de entre-safra confinamento, é muito forte. É muito Exatamente. delicado, né? Então, realmente, a elasticidade de preço da oferta, ela ficou realmente muito elástica, né, para o pecuarista. Então, a volta, realmente, ela pode ocorrer por causa disso, mas a necessidade de eu tirar devido ao meu custo, realmente isso que vem causando esse anseio, essa grande preocupação do setor. Agora, Thiago, essa mudança de cenário tão brusca, tão rápida, ela de alguma forma ela muda ou contamina, essa falta da China, vamos usar esse termo, contamina o sistema produtivo como um todo, aquela decisão do pecuarista de fazer novos investimentos, enfim, como é que está isso, Thiago? Olha, eu gostaria de não, eu gostaria de não pensar nisso, e sendo super sincero, você colocou uma questão de extrema importância na discussão, na mesa, podemos dizer assim. Porque, e evidentemente, se eu ouvir de um pecuarista falar, Thiago, eu desanimei de investir, eu vou dar a razão para ele no sentido de preço, né? Mas eu aconselharia realmente ele não deixar de investir, porque como ocorreu, isso a gente olha para o passado, a gente precisa pensar no futuro. Todo mundo quer saber o que vai acontecer para realmente tomar uma decisão. Mas se a gente olhar em 2016, 17, quando o preço da arroba começa a cair, 18, e muitos pecuaristas eles deixam de produzir, isso ocorreu, sempre a gente tem uma reviravolta. O ciclo do mercado, não vou dizer nem o ciclo do preço do boi, o ciclo do boi, mas o ciclo do mercado, o mercado ele funciona dessa magnitude. E muitos, eu acompanho vocês aqui, muitos analistas falando, ó, o preço está firme, o preço do bezerro está alto, o preço do boi gordo, fiquem atentos, pode sim ter uma queda ou não. Isso foi dito por todos. Ninguém falava da China, óbvio, porque ninguém ia saber da questão da vaca louca, mas então o que acontece? É natural também do mercado, quando o preço cai, muita gente tirar o pé, tirar o investimento. Isso não pode ocorrer, porque eu não tenho a produção. E quem continuar investindo vai continuar a ter a produção. Ah, Thiago, mas não dá para mim fazer loucura. Lógico, loucura nunca. Mas essa é a minha preocupação que eu tenho. Você colocou um ponto importante, tá? A gente já começa a observar desinvestimento. Eu acredito que assim, se a gente pensar como um todo, não. Mas evidentemente muitos pecuaristas ou alguns pecuaristas, eles já começam a diminuir sanidade, a gente entra num período importante. Vamos lembrar a questão da fitosa. Não estou falando nem da vacina da fitosa, mas o protocolo sanitário agora, novembro. Muitos pecuaristas já, peraí, começa a olhar preço, recua.
a gente está numa estação de monta, é delicado a gente pensar nisso, tá? Porque tudo que eu produzia, planejar para agora, por exemplo, numa estação de monta, tudo que eu plantar agora, eu estou falando que eu vou colher em 2024. E eu tenho que plantar agora, independente se o preço não está bom. 2024 é outro mercado. 2024 a gente não sabe nem quem vai ser o nosso governo. Então, assim, a produção ela tem que continuar. Eu tenho que ser mais efetivo para reduzir meu custo. Então, me preocupa muito essa questão. Quando o preço cai, cai o investimento. Quando o preço cai, o investimento ele pode reduzir? Sim, porque você vai querer manter sua margem. Mas ele não pode cair na mesma magnitude e mais do que cai o preço. Porque senão, realmente eu vou sair da atividade. Mas já tem algum reflexo disso? Vocês estão percebendo isso? Olha, se a gente fala como um todo, obviamente que não, mas eu também não posso negar que muitos pecuaristas, que muitos deles não, quando não fazem conta, a primeira coisa que faz quando reduz preço, reduz investimento. Então, com certeza, alguns pecuaristas eles já deixam já de investir. Infelizmente isso ocorre, é natural, tá? Então, mas assim, declarações, depoimentos falando que já há queda de investimento, isso obviamente não. Porque o pecuarista ele ainda está naquele anseio de realmente esperar uma retomada desse mercado, porque a gente sabe que a gente vem com baixa oferta. Então a gente sabe que o patamar de preço é nos seus 300, 310, como vinha ocorrendo, 320. Essa é a realidade da pecuária hoje no Brasil. A partir do ano que vem começa a recompor o rebanho, o bezerro ele começa a aparecer, assim por diante. Mas essa transição de segundo semestre, primeiro semestre de 22, realmente era uma transição de preços firmes por baixa oferta. Agora, evidentemente, a gente pode começar a sentir esse reflexo e muitos falarem, principalmente a partir dessa fase de protocolos sanitários, da estação de monta. Talvez a gente, no primeiro começo do ano, muitos agentes do mercado, seja eles assessores técnicos, assim como produtores, vão falar, ó, realmente não investi tanto quanto eu investi em 2020, 2019, porque realmente o preço da arroba me deixou com medo. Isso pode ocorrer, a gente começa a perceber a partir do final do ano, começo do ano que vem. Mas eu fico imaginando assim, até na hora de fazer a reposição, né, Tiago? Aquela relação de troca ainda não voltou para o normal. O preço do boi gordo caiu bastante, mas o do bezerro não caiu tanto assim, né? O preço do bezerro ele não cai tanto assim, exatamente por essa baixa oferta. Vale lembrar que a gente desmamou bezerro em maio e junho, média Brasil, e a gente estava com uma das maiores crises hídricas do país. Da história, perdão. Do país uma da história. Então, qual é a qualidade desse bezerro? Então, também o preço do bezerro não cai porque não tem oferta, tá? O bezerro lá de 3 anos, lembra que eu falei? Eu planto agora, insemino agora para colher em 2024, ou estação de monta agora para 2024. Então, eu estou falando de 2021, de 2018. E 2018 o preço não estava bom. Por isso que eu falo, o preço não estava bom do boi em 2018, muita gente não entrou nesse mercado. Então, falta bezerro. Falta bezerro por baixo investimento e falta bezerro por baixa quantidade de alimento. E isso realmente deixa o mercado valorizado. Então, o bezerro ele cai menos do que o boi gordo devido a esse fator e também de tudo que a gente já conversou aqui agora. Eu estou falando de uma época de confinamento, eu estou falando do maior comprador saindo do mercado. Então, a oferta de carne impacta primeiro no boi gordo. Agora, o pecuarista de bezerro realmente ele sofreu menos por causa dessas situações que ocorreram aí de 2018 para cá, mas principalmente seca. Muito bem. Bom, o que a gente pode pensar aí de perspectiva, Thiago? Daqui para frente, aonde pode estar o ponto de equilíbrio? O que seria a chavinha de mudança, digamos assim, em termos de oferta e demanda, na sua opinião? Seria já a volta como é que fala, do boi de safra? Você estava me falando que eu estava pensando, né? Eu acho que a mudança de chave não no curto prazo, que a gente comentou aqui, mas realmente eu acho que está todo mundo querendo ouvir. Eu acho que essa resposta é fácil, é a China voltando. Aham. Óbvio, porque a China ela voltando, ela fala, ó, voltei a comprar. Como eu disse, não sei como ela vai voltar a comprar, como volume, quanto, né? Mas ela vai voltar a comprar, ela traz um alento. Aí o mercado ele já começa a trazer uma nova realidade, tá? Mas evidentemente, indo mais profundo na pergunta, talvez a mudança de chave realmente
seja a entrada da safra, onde o pecuarista ele vai ter o pasto, tá, vem chovendo, espero que chova mais, a gente tem uma condição boa para o pasto, aí o pasto de janeiro, fevereiro, março, abril, então o pecuarista ele consegue ter um manejo melhor, a gente começa a ver alguns pastos já rebrotando, mas a gente tem que esperar um pouco, então talvez um pasto bem manejado, dezembro, no final de novembro, dezembro já começa a aparecer, então começa a trazer um pouco de alento na questão do manejo, em termos de eu segurar um pouco a oferta para melhorar um pouco. Mas evidentemente que agora a mudança de chave tem que ser uma volta da China, Né? um planejamento, principalmente esses animais têm que sair, meu animal tem que sair, Thiago, agora novembro do confinamento. É diminuir o prejuízo, tá? Tentar zerar pelo menos, que a margem que a gente teve nos últimos 2 anos, óbvio que isso não ocorre, a não ser quem realmente travou preço, fez um contrato, que seja, mas realmente é mais delicado. Então, realmente a safra ela pode trazer um alento em termos de manejo desses animais, para sair e melhorar o preço. Olha aqui, tem uma pergunta do Edio Sander, lá de Guarapuava. Você acha que essa situação atual pode indicar fim de ciclo de alta e, consequentemente, início de ciclo de baixa? Obrigado pela pergunta, Ed. Um forte abraço aí para você, para a turma de Guarapuava, bela região. O ciclo de preço, como a gente disse, sempre pode existir. Como ocorreu. Começo de 2019, eu nunca ia imaginar que o preço ia passar de 200. Sendo super sincero com vocês. Tá? Então, por que eu quero dizer isso? Ao mesmo ponto que uma China entra, e ao mesmo ponto que uma China saiu, então a China ela trouxe uma realidade de patamar de preço totalmente diferente para a gente, R$ 200. Assim como a China colocou um novo patamar de preço de 260, 270. Falou, peraí, não é assim que funciona o mercado, por exemplo. Se eu sair e entrar... Então, o ciclo de preço ele pode realmente mostrar uma tendência de baixa, vai depender do efeito manada, se muita gente começar a soltar gado, e se a turma não investir? Não investir, eu tenho um problema de oferta para o ano que vem. Né? Então, assim, ele pode indicar? Pode indicar uma questão, mas se a China ela volta a continuar a comprar, o preço ele volta a subir e volta a puxar todo o mercado. Eu acredito que sim, a gente passa por 2, 3 anos de muito forte preço, mas a gente passa por um momento de oferta muito ruim, onde a gente tem muito investimento, principalmente em 2020, onde essa produção ela começa a aparecer em 2023, 22, 23. Então, talvez alongou um pouco por causa da seca, mas a China, eu acreditava numa virada mais de ciclo de preços, uma retomada da produtividade em 2022, mas a China ela colocou um ingrediente maior no mercado saindo, empurrando o mercado para baixo. Mas eu acredito que a gente tem ainda baixa oferta de animal no campo, que vai fazer com que os preços no primeiro semestre fiquem mais firmes, né? Talvez isso se revertendo nos próximos períodos com uma oferta maior de animal. Tá? Mas o que eu quero dizer na minha fala de 2019 e 21, a China entrando e saindo por causa da vaca louca, mas ela volta, óbvio, é que eu posso ter um efeito fora do mercado que impacta. Foi o que aconteceu em 2005, quando a gente teve a fitosa. Derreteu o mercado, daí todo mundo abate fêmea e o preço estoura. Aí coincide com a China entrando, comprando muito produto em 2007 e 2008. Aí tem crise financeira, derrete o mercado, mas volta por causa da economia doméstica. Então tem outros fatores além do dia a dia da fazenda, mas que a gente está observando um aumento de produtividade e esse boi ele começa a aparecer, 22, o bezerro principalmente 22, 23, desde que São Pedro ajude, isso começa a ocorrer, mas ainda nesse curto prazo eu acredito num patamar firme ainda de preço. Boa. Tem mais uma aqui do Luciano Silva, ele é de Ribeirão Preto. Na verdade ele quer uma consultoria aqui, mas vamos ver se a gente consegue ajudar ele, Thiago. Tem uma boiada de 17 arrobas com 100 dias de coxo padrão China. Vale a pena aguardar mais 20 dias com diária de R$18 ou vende agora a R$265? Conta aí na ponta da língua do Luciano, Thiago. Bom, eu imagino, acho que ele tá vários dias sem dormir, né? Infelizmente mesmo. Um abraço para a turma de Ribeirão Preto. Luciano, né? Luciano. O Alexander me conhece e os amigos que acompanham, eles sabem que eu sou
eu não vou falar que eu sou medroso, não. Eu sou meio tranquilo, assim, né? Em termos do que fazer. Obviamente, o custo já deve ter estourado, mas eu tentarei minimizar meu custo. Se a gente pensa que a gente pode ter uma valorização 20 dias, né? Esperar que a China volte, talvez meio para o final de novembro, isso possa trazer uma dinâmica diferente no mercado, isso pode ocorrer sim. Mas pelo menos, eu fecharia o meu custo, tá? E deixaria uma parte do boi, da minha boiada, para especular. Isso eu sempre falo aqui, o Alexander está de prova. Eu, pelo menos, minimizaria minha perda para realmente. Pô, a China vai voltar e o mercado ele pode valorizar. Ok, vamos trabalhar. Talvez cair mais do que isso, talvez o mercado ele está justo, né? O mercado até mesmo pela possibilidade de eu estocar carne, assim por diante, chegar do final do ano, não tenha tanta margem, mas realmente é um ponto de decisão que realmente traz muita incerteza, mas pelo menos eu venderia uma parte para travar esse meu custo, né? Ou diminuir meu prejuízo e jogaria talvez numa expectativa de uma retomada ou até uma valorização de preço. Se a gente for olhar o mercado, o futuro, que ele pode até sinalizar um pouquinho, né? A gente está falando de 282 para dezembro, tá? Olhando hoje, aqui, olhando a tela do mercado futuro, né? Que fechou na sexta. Então, talvez fazer um pouco essa conta, tá vendo agora, joga um pouco para frente, ou mesmo faça um contrato com o frigorífico para entregar um boi de 269,85 para novembro, 265 que está para outubro, mas é tentar buscar alguma alternativa para minimizar e aí deixar uma parte do meu gado para os 20 dias que ele citou aí, que talvez ele possa, com uma diária de 18, precisa fazer conta, né, para a questão de minimizar esse custo aí, tá? Mas É, realmente tentar tirar um pouco de perda, sim. é. Porque E o dentro, mercado ele pode ter uma demora nessa resposta, como a gente falou no começo do nosso bate-papo é aqui. exatamente isso que eu ia falar, dentro daquela perspectiva de que, mesmo a China voltando, existe todo um processo, um protocolo a ser seguido antes de chegar na revalorização aí da arroba, tem aí um prazo que é arriscado dizer que isso vai acontecer tudo em 20 dias, né? Exato. Se a gente vamos voltar a 2019. Quando que o preço da arroba passou de 200? Foi em novembro. E quando que a China entrou no mercado comprando muito? Outubro. Então é um reflexo. E a gente está outubro praticamente sem mandar carne para a China, ou estocando essa carne. Então o frigorífico, vamos colocar, está há 25 dias produzindo, ou diminuiu a produção, mas continua processando, ele está lá aguardando. Ele também não vai fazer muito estoque, não, porque senão mata ele a energia. Mas realmente há um mercado um pouco, não falando de saturado, não, mas um pouco já realmente estocado, saturado em termos de carne. É, isso aí. Boa, Tiagão, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho aí das suas experiências com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte Não, sempre. obrigado, Alexander. Eu que agradeço sempre o espaço. É sempre muito bom a gente poder passar a informação e nesse momento aí, como parte integrante da cadeia também, dividir um pouquinho esse anseio junto com os pecuaristas que participaram aqui ao vivo. Então isso, contem sempre comigo, passando um pouquinho de informações sempre que precisar, tá bom? Forte Legal. abraço para todos. Valeu, Tiago. Um abraço para você. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, analisando o mercado, trazendo cenários importantes. China voltando hoje. A gente já vai ver reflexo na cotação nos próximos dias? Muito provavelmente não, porque tem todo um processo a ser seguido, um protocolo a ser seguido, mas, obviamente, como o Tiago bem colocou, depende da necessidade chinesa, do grau de voracidade de compra da China. Se ela vier com tudo, levando tudo que a gente tem aí em estoque, talvez uma recuperação mais rápida, mas não dá para apostar que isso se resolva no curtíssimo prazo. De hoje para amanhã a gente já vai ter cotação nova. Isso é um pouco difícil de acreditar. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como andam as negociações lá na B3 Mercado Futuro. Você acompanha comigo agora na tela.
Mercado variando aí, né? Outubro caindo 0,09%, caindo um pouquinho, R$ 264,15. O novembro subindo 0,33%, R$ 270,95. Dezembro, R$ 281,65, uma queda de 0,49%. Janeiro também caindo 0,42% a R$ 287,65. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 260,20, com queda de 0,99%. Muito bem, são os números já do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.